Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar ciências e em ciências vamos estudar o sistema nervoso. Temos como objetivos hoje compreender que o sistema nervoso tem um papel fundamental na coordenação de todos os outros sistemas, garantindo que eles funcionem de maneira integrada. Então, a gente está vendo aqui como é importante o sistema nervoso, já que ele é um dos sistemas, que garante com que todos os outros sistemas funcionem, certo? Vamos lá? Para iniciar, vamos, fazer a leitura aqui e compreender um pouco desse diálogo aqui. Pensar, guardar memórias, sentir, aprender e ensinar são capacidades que, assim como o bipedalismo, fazem parte da identidade humana e são importantes elementos para a nossa sobrevivência. Sobre isso, observe as cenas abaixo. 2 dúzias mais meia dúzia é igual a... O que houve? O gato morreu, estou triste. No começo foi difícil aprender. Hoje eu nem penso para andar de bicicleta. Conheci sua avó quando eu tinha 20 anos. Ainda me lembro como se fosse hoje. Então, a gente viu aqui, algumas situações, que faz parte do sistema nervoso, por exemplo, pensar em um probleminha, não é? A gente pensa em um probleminha e resolve ele, a gente está usando o nosso sistema nervoso, Quando a gente fica triste ou também quando a gente fica feliz, não é? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, que no começo é tudo difícil e depois vai se tornando mais fácil, Isso faz parte do sistema nervoso, sabiam? Lembranças também, não é? Quando a gente lembra de algo que já passou, Então, isso faz parte do sistema nervoso, certo? Partes do sistema nervoso. Todos os sistemas do corpo funcionam de maneira integrada, ou seja, em conjunto. O sistema que recebe informações vindas dos órgãos do corpo e coordena o funcionamento deles é o sistema nervoso. Ele também torna possível os sentimentos, a memória, o raciocínio, o planejamento, a criatividade, além de muitas outras habilidades. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos. A seguir, veremos como o sistema nervoso se organiza e conhecer um pouco sobre suas partes. Então, como a gente viu aqui, o sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. O encéfalo. Em um adulto, esse órgão pensa um pouco menos de 1 quilograma em um adulto, esse órgão pesa um pouco menos de 1,5 kg. O encéfalo é protegido pelo crânio e é formado por 3 partes principais: tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Veja a figura abaixo. Então, a gente está vendo aqui a figura de um encéfalo, certo? A gente acabou de ver aí que ele pesa um pouco menos de 1,5 kg, Então, é pesado, O cérebro é uma das partes que fica dentro do encéfalo. O tronco encefálico também é uma parte que fica dentro do encéfalo e o cerebelo também. O cérebro compõe a maior parte do encéfalo, está relacionado ao pensamento, à memória, às emoções, aos sentidos, também controla diversas ações do corpo. Tronco encefálico regula ações involuntárias como os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Cerebelo está relacionado ao equilíbrio e à postura, coordena movimentos complexos, Então, a gente está vendo aí as 3 partes que fazem parte do encéfalo. Aqui, vamos ver um pouco, da outra parte, que é a medula espinal e os nervos. A medula espinal é a parte do sistema nervoso que liga o encéfalo à maioria dos nervos. A medula espinal é protegida pela coluna vertebral. Os nervos são cordões finíssimos de células nervosas que partem do encéfalo ou da medula espinal e se distribuem pelo corpo. Eles transmitem informações vindas de todas as partes do corpo para o encéfalo e do encéfalo de volta para o corpo. A maior parte dessas informações passa pela medula espinal. Então, a gente está vendo aqui,
um corpo humano e a gente tá vendo onde fica um encéfalo, né? Lá na cabeça. A gente já viu as partes, né, do encéfalo. A medula espinal, que é essa medula da parte das costas da gente, certo? Da coluna. E os nervos, né, estão no nosso corpo inteiro, né? Os nervos, como eu disse aí, são cordõezinhos, né, que são muito finos, certo? A medula espinal, né, faz parte, né, do sistema nervoso que liga o encéfalo à maioria dos nervos, certo? Funcionamento do sistema nervoso. Uma das peças principais do funcionamento do sistema nervoso são as células nervosas chamadas neurônios. Elas são parte do encéfalo e da medula, formam os nervos e são capazes de receber e enviar informações com muita agilidade. No cérebro, por exemplo, existem bilhões de neurônios, né? Então, a gente está vendo aqui, né, as imagens de uns neurônios vistos de microscópico, certo? E aí, a gente viu que os neurônios, né, eles recebem e enviam informações, né, com bastante agilidade. Encéfalo, medula e nervos atuam em conjunto. Imagine uma situação em que alguém na praia pisa com um dos pés na areia extremamente quente. Como a informação da dor chega ao cérebro? As ilustrações a seguir representam como as informações sobre a temperatura da areia são conduzidas através do sistema nervoso. Então, a gente vai ver aqui uma situação, né, de quando a gente pega ou pisa em algo quente, né, como o nosso corpo reage, né? A gente está vendo aí, né, a partezinha de baixo. O nervo leva informações até a medula. A medula espinal, né, leva lá, passa pela medula espinal e leva até o encéfalo, certo? Na outra imagem B, outro nervo recebe informação da medula. Então, né, aí a gente viu, né, como é que acontece quando a gente pega ou sente também, ou em algo quente ou em algo frio, certo? A mensagem, como que a mensagem chega até o cérebro. Lembrando, né, como foi falado aqui, os três trabalham em conjunto, trabalham juntos. Ato reflexo. Os atos reflexos são ações executadas muito rapidamente pelo corpo humano e de modo involuntário, ou seja, não são controlados por nossa vontade. É o que acontece quando encostamos em um espinho, tomamos um choque ou tocamos uma superfície muito quente, como uma chaleira sobre uma chama. No último exemplo, afastamos a mão da chaleira rapidamente, antes mesmo de pensar sobre a temperatura dela. Nesse caso, o ato de retirar a mão do objeto quente não foi comandado pelo encéfalo. Antes que a informação chegasse até ele, a medula espinal já tinha enviado essa resposta e protegeu o organismo de sofrer uma queimadura. Por serem respostas rápidas, os reflexos protegem o corpo em situações perigosas, né? Então, né, antes mesmo aí na imagem, né, antes mesmo da mulher pegar na panela quente, né, na chaleira quente, o encéfalo já mandou uma mensagem para ela, né, falando que ela não encostasse, que estava quente. Memória. Você já imaginou se todos os dias tivesse de reaprender a não atravessar a rua enquanto o semáforo está fechado para os pedestres? Isso não é preciso porque o cérebro tem a capacidade de recuperar informações que foram obtidas em vivências e aprendizagens anteriores e que ficaram armazenadas no cérebro. Essas informações formam a memória. Usamos a memória continuamente em nosso dia a dia. Ela nos permite, por exemplo, reconhecer uma fisionomia, lembrar um número de telefone ou enviar situações que sabemos ser perigosas, né? Então, né, a memória, né, ela faz parte, né, também aí de algumas atividades que o nosso cérebro usa, né? A gente não precisa ter que lembrar todos os dias, né, quando a gente, por exemplo, de tomar um banho, né? A gente sabe que tem que tomar banho, então isso já é uma memória que a gente tem. É quando a gente lembra de alguma coisa, né? Quando a gente brinca o joguinho da memória, né? Porque a gente já viu aquela cartinha e a gente memorizou e sabe o local exato onde que ela está, certo?
Situações marcantes podem permanecer muito tempo em nossa memória. Informações pouco significativas ou que não usamos sempre, ao contrário, podem ser esquecidas mais rapidamente. Às vezes, um cheiro ou um sabor podem acionar uma memória e nos fazer voltar a ter uma sensação relacionada a um momento passado específico. Minha avó tem um colar igual, que saudade dela. Então a menininha lembrou que a avó dela tinha um colar igual o da moça aí da foto, né? Então, né, alguma coisa, né? Então isso foi marcante para ela, por isso que ela lembra, né? Então, quando são situações pouco significativas, né, que não fazem significado pra gente, a gente esquece rápido, mas quando é marcante, a gente lembra para sempre. A nossa aula de ciências hoje é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o sistema nervoso, né? Sobre cada parte do sistema nervoso, né? O que faz parte do sistema nervoso. E até mais.